Olá, crianças! Hoje é domingo e domingo é dia de culto infantil. Meu nome é Heloísa, mas pode me chamar de tia Elo. Seja muito bem-vindo ao culto de hoje. É muito bom cultuarmos juntos e a gente não pode se esquecer de que o convidado de honra, o grande convidado desse culto, é o nosso Deus. Afinal, o culto é para Ele. Por isso, eu convido você a fechar os olhos para juntos iniciarmos este momento orando, falando com o nosso Deus. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida. Estamos vivos, estamos aqui diante de Ti, juntos para cultuar ao Teu nome. O Senhor é o Deus único e verdadeiro. Nós queremos Te louvar, nós queremos falar contigo. Nós queremos aprender da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Muito obrigada pelas crianças que estão aqui comigo. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio de louvar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Quero ler junto com você o Salmo de número 100. Se a Bíblia estiver aí perto, pega para acompanhar, ou então, se você preferir, pode só ouvir a leitura que eu vou fazer desse salmo. Salmo 100, 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Que salmo lindo que nos convida a louvar ao Senhor, que nos convida a agradecer porque somos povo dele. E eu quero que você decore pelo menos o versículo 2 desse salmo. Esse é um salmo, crianças, que a gente tem que saber de cor. Salmo 100 é um salmo muito bonito para a gente decorar. Se você ainda não sabe esse salmo de cor, aprende pelo menos o versículo 2, que diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Vamos falar juntos? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Mais uma vez, para eu ouvir você agora. Vamos lá? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E por falar em cântico, é hora da gente louvar o Senhor por meio da música. E essa primeira música é exatamente o que a gente leu agora, Salmo 100. Você sabe, se você está acompanhando as aulas, que a tia Elô está trazendo músicas que vêm de onde? Direto da Bíblia. Então, alguém pegou esse salmo e transformou numa música. É provável que você até já conheça. Então, quero te ouvir cantando junto comigo. Salmo 100. Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Vamos do início, canta junto comigo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos.
aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Quero te ouvir, vamos lá? Mais uma vez, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor. E agora, nossa segunda canção do dia, antes da nossa aula bíblica, é a que eu ensinei para vocês na semana retrasada, no dia da aula da tia Natácia, que é inspirada no Salmo 34. Tá lembrando que diz: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Então, vamos lá, canta comigo, todo mundo de pé, cantando, soltando a voz. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Vamos lá? Do início, soltando bem a voz, para juntos nós louvarmos ao nosso Deus. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei, engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Para terminar, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Amém. Que a gente sempre se alegre no Deus que nos sustenta, no Deus que nos fez, no Deus que nos ama. Amém. Agora é hora da nossa aula bíblica, crianças. E quem acompanha as minhas aulas sabe que eu gosto de começar sempre fazendo um aquecimento de memória, uma revisão daquilo que a gente estudou. E hoje, para me ajudar, porque a gente já estudou muita coisa sobre esse tema, então eu vou chamar alguém para me ajudar. Vou apresentar para vocês a tia Isa. Vamos lá? Vou chamar ela para me ajudar aqui. Tia Isa, pode vir me ajudar, vem. Oi, crianças! Eu sou a tia Isa e eu tô aqui para ajudar vocês a revisarem aquilo que a gente já aprendeu nas nossas aulas. Nós estamos estudando o livro de Juízes.
Sim, o livro de Juízes. E o livro de Juízes vem depois do livro de Josué. Josué, muito bem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. E o livro de Juízes começa com a morte de Josué. Josué, que foi um grande líder do povo, sucessor de Moisés, morre. E depois da morte de Josué, sabe o que acontece? O povo volta a pecar contra Deus. E ele comete 2 pecados. Quem se lembra quais são esses pecados? Hein, tia Isa? O povo adorou outros deuses e se casou com pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Isso mesmo. E aí, por conta desses 2 pecados, Deus permite que o povo dele seja escravizado pelo rei Risataim. E aí, depois de anos de escravidão, o povo clama a Deus para livrá-lo dessa escravidão. E Deus levanta o primeiro juiz. Qual o nome dele? Otiniel. Otiniel. Deus levanta Otiniel, o primeiro juiz. Filho de Kenaz, sobrinho de Caleb. Ele derrota o rei Risataim e o povo fica em paz por 40 anos. Mas depois desses 40 anos, o que acontece? O povo volta a pecar contra Deus. E aí Deus permite que o povo seja escravizado pelo rei Eglon. Aí depois de anos de escravidão, o povo clama de novo a Deus: Senhor, nós pecamos, nos ajuda, nos liberta. E aí Deus levanta um libertador, o segundo juiz. Qual o nome dele? Eude. Eude é o nome do segundo juiz. Eude, da tribo de Benjamim, homem canhoto, guerreiro forte que não erra o alvo. Eude então derrota Eglon, vence os moabitas, que era o povo do rei Eglon, e o povo vive em paz. Depois de Eude, a Bíblia fala de um terceiro juiz. Qual o nome dele, tia Isa? Sangar. Sim, o nome dele é Sangar. Sangar matou 600 filisteus de uma só vez e assim libertou o povo das mãos dos filisteus. Mas depois de um tempinho, você já sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu? O povo voltou a pecar contra Deus. O povo voltou a pecar contra Deus. E aí o Senhor permitiu que o rei Jabim dominasse o seu povo. E Jabim tinha um grande exército, e esse exército era comandado por quem? Sísera. Esse exército era comandado por Sísera. E aí o povo clama a Deus: Senhor, nos liberta desse povo, nos liberta desse exército que está vindo contra a gente. E o Senhor ouve o clamor e levanta o quarto juiz, ou melhor, uma juíza. Qual o nome dela, crianças? Hein, tia Isa? Essa é fácil. Débora. Débora, a quarta na linhagem dos juízes. E Débora lidera esse momento de vitória do povo sobre o exército de Sísera, com a ajuda de Jael, esposa de Eber. O povo de Deus derrota o exército e Jael derrota Sísera. A gente viu já essa história comigo umas semanas atrás. E aí depois que Débora vence o exército de Sísera, o povo fica em paz, mas depois de 40 anos volta a pecar, volta a fazer o que é errado aos olhos de Deus. E aí o Senhor levanta o quinto juiz. Qual o nome desse juiz? Gideão. Gideão, tia Isa tá sabendo de tudo. Gideão é o quinto juiz, crianças, e Gideão liderou a vitória sobre os midianitas. E com quantos homens valentes Gideão derrotou os midianitas, hein? 1.000, 2.000, 30.000, 100.000? Não, com quantos guerreiros só Gideão venceu os midianitas? 300 guerreiros. 300 guerreiros apenas, 300 homens valentes. E aí, depois disso, a gente viu que Gideão teve 70 filhos. É muito filho, crianças. E depois da morte dele, o povo novamente se esquece de Deus e volta a pecar, adorando outros deuses. E depois da história de Gideão, nós estudamos a história de um rei que se levantou lá em Siquém. Qual o nome dele? Abimeleque. Abimeleque. Mas olha só, crianças, Abimeleque não é um dos juízes levantados por Deus, não. Se você está acompanhando as histórias, você já percebeu que quem é que levanta os juízes? Deus. A gente vê que o povo, quando peca, quando faz o que é errado e clama a Deus, Deus levanta juízes para liderar o povo. Abimeleque, por ser filho de Gideão, mas, para quem acompanhou a história com a tia Lorena, viu que era um filho fora do casamento de Gideão, ele deixou crescer no coração dele um desejo mau, um desejo de poder a qualquer custo, tanto que ele matou os 69 irmãos, só não matou os 70 porque um escapou, que foi Jotão. Mas Abimeleque não foi levantado por Deus para ser juiz, não. Ele quis se tornar rei e fez todo o possível para isso, mas a gente viu como terminou a história dele, né? Ele só reinou quantos anos?
3 anos somente, e Deus permitiu que o povo começasse a odiá-lo. Então, Abimeleque, ele é um exemplo ruim, um exemplo que a gente não deve seguir. Deus não levantou Abimeleque para ser juiz do povo, não. Ele que colocou no coração e na cabeça a ideia de que tinha que ser rei porque tinha. É que nem a gente às vezes age. Papai e mamãe dizem que não é para fazer uma coisa, que não é o momento, ou que a gente não precisa daquilo, mas a gente quer porque quer. E aí bate o pé. Não pode ser assim, não funciona assim na nossa vida, nem com os nossos pais, nem com Deus. Então, Abimeleque é uma história para a gente refletir sobre não deixar sentimentos maus crescerem e dominarem a gente. A gente precisa buscar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E isso sim a gente precisa buscar na nossa vida. E aí, depois da história de Abimeleque, né, a gente caminha então na lista de juízes. E a tia Isa vai falar agora pra gente sobre os 2 juízes que vieram depois de Gideão. A gente parou em Gideão, aí depois entrou Abimeleque, que se tornou rei de Siquém, né? E aí agora a gente volta pra linhagem dos juízes. Tia Isa, conta aí pra gente sobre esses 2 juízes que apareceram depois de Gideão. Depois da história de Abimeleque, a gente tem mais 2 juízes, Tolá e Jair. Tolá era da tribo de Issacar e morava numa região montanhosa lá em Efraim. Ele liderou Israel por 23 anos. Depois de Tolá, vem Jair, que era da terra de Gileade. Jair liderou o povo de Israel durante 22 anos. Isso mesmo, depois de Jair, o povo volta a pecar contra Deus. E aí agora a gente vai avançar na nossa história. Tia Isa, muito obrigada pela sua ajuda. Me ajudou bastante. Até a próxima. Tchau. Tchau, crianças. Até a próxima. Então, crianças, continuando. Depois de Jair, o povo volta a pecar e agora o povo voltou a pecar com tudo. O povo começou a adorar Baal, começou a adorar Astarote, começou a adorar os deuses dos sírios, dos moabitas, dos filisteus, dos amonitas. O povo perdeu o juízo. Começou a adorar vários deuses, caiu com tudo no pecado. E aí, por causa desse pecado, Deus permitiu que o povo sofresse nas mãos dos filisteus e nas mãos dos amonitas. O povo foi escravizado por 18 anos. E olha só o que diz lá em Juízes 10, 9 e 10. Diz que o povo passou por uma grande aflição e clamou pedindo socorro a Deus. Então, mais uma vez, o povo peca, erra diante de Deus e aí clama pedindo ajuda, pedindo que Deus o liberte. Mas, diferente das outras vezes, aconteceu algo aqui inédito. Algo que não tinha acontecido antes. A gente tem acompanhado que sempre que o povo clama a Deus pedindo livramento, Deus levanta o libertador, Deus levanta o juiz. Dessa vez Deus não fez isso. Dessa vez o povo já tinha caído tantas vezes em pecado, já tinha errado tantas vezes e Deus já tinha dado tantas chances para o povo que o próprio Deus respondeu o povo dessa vez. E isso tá lá em Juízes 10, de 11 a 14. Eu vou ler para vocês, crianças, a resposta de Deus. Depois que o povo clama pedindo livramento, olha o que Deus diz para eles. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas oprimiram vocês e vocês clamaram a mim, eu não os livrei das mãos deles? Porém, vocês me deixaram e serviram outros deuses, pelo que eu não vou livrar mais vocês. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, eles que livrem vocês no tempo do sofrimento. Olha só o que Deus responde para o povo. Eu livrei vocês várias vezes, mas de novo vocês voltam a pecar, a adorar outros deuses, deuses falsos criados por mãos humanas.
Não, agora vão clamar a eles que livrem vocês. E aí, depois dessa resposta dura de Deus, o povo se humilha. Aí o povo cai na real, percebe quanta besteira estava fazendo. Às vezes acontece assim com a gente, crianças. A gente erra várias vezes na mesma coisa. A gente sabe o que a Bíblia diz que é o certo, papai e mamãe ensinam pra gente, mas a gente insiste em fazer a mesma coisa errada. Deus é paciente, mas Deus é justo e por nos amar, Ele precisa nos ensinar também a fazer o certo. Então, às vezes, a gente acaba recebendo uma resposta mais dura, tanto de Deus como do papai e da mamãe. Porque eles nos amam e querem educar a gente da melhor forma. E se a gente erra toda hora na mesma coisa, uma hora ou outra a gente vai receber uma resposta mais dura. Foi o que aconteceu com o povo. Deus respondeu de forma dura para eles. E aí depois disso o povo se humilha diante de Deus. E aí o povo toma uma atitude. O povo joga fora todos os deuses que estavam no meio deles. E o povo se consagra e passa a adorar somente ao Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus único e verdadeiro. E aqui a gente já aprende uma coisa muito importante, crianças. Primeiro, sobre não insistir no erro. Se papai e mamãe falam uma coisa, se a gente lê na Bíblia o que é o certo, não dá pra gente ficar insistindo em fazer o errado muitas vezes, porque a cada vez as consequências serão piores. Isso a gente já aprende aqui com essa história. Segunda coisa, só palavra não adianta. O povo clamou várias vezes, Deus nos liberta, estamos arrependidos. E Deus foi lá e libertou. Mas aqui nesse momento Deus diz, vocês sempre voltam a pecar? Dessa vez não. Eu sei que vocês não estão sendo sinceros nesse arrependimento. E pronto, Deus não levanta o libertador. Aí o povo cai na real. Aí o povo se humilha de verdade. Aí sim o povo sai só das palavras e passa a ter uma atitude. Isso é importante na nossa vida. Só palavra não adianta. De que adianta eu dizer, não, eu vou obedecer, mamãe. Eu vou fazer e não vou. Não adianta. Então, só palavra não adianta. A gente precisa ter a palavra e a atitude. Precisa cumprir o que a gente diz. Então o povo ali se humilha de verdade e passa a adorar somente ao Senhor, jogando fora os outros deuses. E por conta disso, por ver a sinceridade do povo, Deus teve compaixão do povo. Mas pouco tempo depois surgiu um problema. Os amonitas já estavam preparados para guerrear contra o povo. E aí eles acamparam ao redor do povo de Israel, se preparando para atacar com tudo. Então, o povo já ia ter que enfrentar uma guerra. Mas antes de falar dessa guerra, eu preciso apresentar para vocês o nosso próximo juiz, porque ele vai entrar nessa guerra. E o nome do juiz que a gente vai estudar hoje é Jefté. Jefté, o soldado valente. Olha só, Jefté era filho de Gileade. Gileade era o pai de Jefté. Porém, a mãe de Jefté não era a esposa de Gileade. Gileade fez uma coisa errada. Gileade era casado e ele tinha vários filhos com a sua esposa. Mas ele foi namorar outra mulher fora do casamento. E desse namoro nasceu Jefté. E aí, que problema esse erro, esse pecado de Gileade gerou? Quando Jefté cresceu, os seus meio-irmãos, ou seja, aqueles que eram filhos de Gileade, mas que não eram filhos da mãe de Jefté, eram filhos da esposa de Gileade, começaram a brigar com Jefté. Disseram assim, tu és filho do nosso pai, mas não és filho da mesma mãe, tu és filho de outra mulher. Sai daqui agora, a gente não te quer aqui não, vai embora. E os meio-irmãos de Jefté expulsam ele de casa. E Jefté é obrigado a ir morar em outro lugar, chamado Tobi. Então, a história de Jefté começa difícil para ele. Jefté não tinha culpa de ter nascido fora do casamento.
Isso foi uma consequência do erro do pai dele, Gileade. Então, quando ele cresce, ele acaba entrando nessas consequências do pecado, porque o pecado é assim, traz muitas consequências. E às vezes essas consequências não atingem só você que pecou, atingem pessoas que estão perto de você. Por isso que o pecado é uma coisa terrível. Então, Jefité é expulso e vai morar em Tobi. E aí o tempo passa, Jefité fica esquecido, mas quando os amonitas acampam ao redor de Israel para guerrear contra Israel, sabe de quem é que o povo se lembra? O povo se lembra de Jefité. Por quê? Porque Jefité sempre foi um soldado valente, sempre foi um guerreiro forte e inteligente nas guerras. E aí o povo vai até Jefité pedir um favorzinho. O povo diz: Jefité, os amonitas estão aqui acampados ao nosso redor para guerrear. Vem ajudar a gente nessa guerra. Jefité olha para o povo e diz assim: anos atrás vocês me expulsaram da minha casa dizendo que não me suportavam. E agora que vocês estão em perigo, vocês se lembram de mim? Eu é que não vou ajudar vocês de jeito nenhum. Jefité responde assim. Ele estava chateado, ele tinha sido expulso da própria casa. Mas aí o povo faz uma proposta para Jefité. O povo diz assim: Jefité, se tu nos ajudares nessa guerra contra os amonitas e a gente vencer, tu podes liderar a gente. Tu pode se tornar o nosso comandante daqui para frente. Aí Jefité acha essa proposta interessante. E ele aceita. Jefité aceita o desafio. E aí Jefité manda uma mensagem para o rei dos amonitas. Jefité simplesmente pergunta para o rei dos amonitas: por que tu estás acampado ao nosso redor para guerrear? Por que é que tu queres guerrear contra nós? E aí o rei dos amonitas responde: eu quero guerrear porque vocês invadiram as minhas terras. E aí Jefité responde para ele: olha, não é bem assim não. Essas terras nós conquistamos porque o Senhor nosso Deus lutou por nós. Ele lutou por nós e nos permitiu conquistar essas terras onde nós estamos hoje. Você vai cometer um grande erro se continuar com a ideia de guerrear contra o povo de Deus. E aí, vocês acham que o rei dos amonitas ouviu esse aviso de Jefité de que seria um grande erro guerrear? Vocês acham que ele desistiu de guerrear ou vocês acham que ele guerreou? Ele não deu ouvidos para o que Jefité disse, não. Ele ignorou e decidiu guerrear contra Israel. Mas lá em Juízes 11:29 diz que o Espírito de Deus veio sobre Jefité. Olha, é diferente do que aconteceu com Abimeleque. O Espírito de Deus estava sobre Jefité, ou seja, Deus levantou Jefité para ser juiz, para liderar aquele povo na guerra contra os amonitas. E aí Jefité avança para guerrear contra os amonitas, mas antes dessa guerra, Jefité faz um voto a Deus. Um voto é quando a gente faz um compromisso diante de Deus. A gente deseja alcançar algo e a gente coloca diante de Deus um compromisso de que se a gente alcançar isso, a gente vai fazer alguma coisa em gratidão, em retribuição a Deus. É um compromisso. E aí o que acontece? Olha só o que a gente aprende com esse voto de Jefité. Jefité diz assim para Deus: se tu me deres vitória sobre os amonitas, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que eu olhar saindo da minha casa, saindo de dentro da minha casa, eu vou consagrar ao Senhor. Eu vou oferecer essa pessoa em sacrifício a Deus. Jefité faz esse voto e sai para a guerra. Ele guerreia contra os amonitas. Ele vence os amonitas. Ele volta para casa. E sabe quem é a primeira pessoa que Jefité olha saindo de dentro de casa? A sua filha. A sua única filha. Jefité só tinha uma filha. E foi ela que saiu de casa quando ele voltou da guerra. E aí, Jefité tinha feito um voto a Deus de que iria sacrificar quem ele visse saindo de casa. E Jefité cumpre o seu voto. Ele sacrifica a própria filha a Deus.
Mas, crianças, eu preciso explicar uma coisa sobre esse voto. Aliás, duas coisas. Primeira coisa, muito cuidado com o que a gente fala para Deus. Muito cuidado com os votos que a gente faz para Deus, com os compromissos que a gente assume diante dele. Quando a gente faz um voto diante de Deus, a gente precisa cumpri-lo. Então, muito cuidado. É preciso pensar bem antes de prometer para Deus que eu vou fazer algo. Segunda coisa que a gente aprende. Jefté não precisava fazer esse voto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Jefté. Então Deus estava com ele. A vitória era garantida. Mas Jefté, sem pensar, ficou com algum medo de não vencer, fez esse voto a Deus. E teve que sacrificar a própria filha. Deus nunca pediu sacrifício de gente, crianças. Prestem atenção nisso. A gente precisa aprender isso. Deus nunca pediu sacrifícios de gente. Lá no Antigo Testamento tinha sacrifício de animais. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, esse é um momento simbólico da Bíblia que já faz a gente pensar no sacrifício de Jesus, que iria acontecer depois. Deus estava testando a fé de Abraão, mas Deus não permitiu que Abraão fosse até o fim. Você já conhece essa história de Abraão e de Isaac, que Abraão leva Isaac ali para ser sacrificado, mas na hora Deus mostra o cordeiro e diz: Abraão, sacrifica esse cordeiro. Eu queria provar o teu amor e fidelidade a mim, e eu sei que você é fiel a mim. Deixa teu filho viver e sacrifica esse cordeiro. Então, sacrifício de gente não é regra na Bíblia, não. E aí Jefté, sem pensar, faz esse voto louco de sacrificar a própria filha. Ele acaba cumprindo o voto, mas ele não precisava ter feito esse voto. Então, muito cuidado com os votos que a gente faz para Deus. A gente precisa pensar bem no que a gente está querendo fazer, no que a gente está se comprometendo a fazer diante de Deus. E aí, depois disso, a gente pode pensar que ficou tudo bem, ele venceu os amonitas, teve que sacrificar a filha, porque não pensou direito, fez um voto sem pensar. Beleza, tá, mas venceu. E aí, será que ficou tudo em paz? Será que ficou tudo bem? Não! Olha só, depois da vitória sobre os amonitas, os homens de Efraim se levantaram contra Jefté. E foram até Jefté dizendo assim: por que é que você não nos chamou para guerrear junto com você contra os amonitas? A gente queria ter participado dessa guerra. Tu não chamou a gente, Jefté? Pois agora a gente vai lutar contra o teu povo. E aí, simplesmente assim, o povo de Efraim se levanta, zangado contra Jefté, querendo lutar também contra ele e contra o povo. Mas Jefté era um soldado valente, como a gente já viu lá no início. E ele não teve medo, não. Ele foi, lutou contra o povo de Efraim, contra os efraimitas e venceu. Mais uma vez, ele venceu. E Jefté, então, governa Israel por 6 anos. E essa é a história de Jefté. Hoje, crianças, nós revisamos todos os juízes que já estudamos, nós já explicamos sobre a história de Abimeleque, e aí depois a gente voltou para a história dos juízes com Tolá, com Jair e com Jefté, esse soldado valente. E a gente aprendeu algumas coisas, né? Que a tia Elô já falou aqui ao longo da aula. Que só palavra não adianta. A gente precisa também ter atitude. Cumprir aquilo que a gente diz. Fazer aquilo que a gente diz que vai fazer. A gente precisa pensar muito bem antes de fazer um compromisso, um voto com Deus. E também com as pessoas. Quando a gente se compromete a fazer algo, a gente precisa cumprir a nossa palavra. E a gente também viu que não pode deixar sentimentos maus crescerem, dominarem a gente. A gente precisa buscar o fruto do Espírito. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que inspira a gente a ser melhor, a ser mais parecido com Jesus, que é o nosso mestre. Então essa foi a nossa aula de hoje.
Espero que você tenha aprendido essas lições que Jefté nos ensina, essas lições que o livro de Juízes nos ensina. E eu quero orar rapidinho com você para a gente encerrar esse momento. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, bondade e fidelidade sobre nós. Muito obrigada por poder aprender, Deus, com esses juízes, aprender aquilo que devemos fazer e também o alerta daquilo que não devemos fazer. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva, que ela cresça no nosso coração, que ela fique na nossa mente, na nossa lembrança, meu Deus, no dia a dia, para que a gente cresça e seja mais parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, uma boa semana para vocês e até a próxima. Tchau.